O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção, enviou-me aos empobrecidos, a fazer feliz proclamação. E a liturgia do dia de hoje, ela traz as seguintes leituras. A primeira leitura é Isaías, capítulo 61, versículo de 1 a 2, 10 a 11. O salmo da liturgia de hoje é Lucas 1. A segunda leitura, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 24. E o evangelho é de João, capítulo 1, versículo de 6 a 8, e o 19 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o receberam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio por testemunha para dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz. Eis o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, a perguntar-lhe: quem és tu? Ele confessou a verdade e não a negou. E confessou: eu não sou o Cristo. Eles perguntaram-lhe: quem és, pois? És tu Elias? Ele respondeu: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és, pois, para que possamos dar resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse-lhes ele: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados eram fariseus. Interrogaram-no, dizendo: como o batizas, pois, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo em água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Este é o que há de vir depois de mim, a qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Estas coisas passaram-se em Betânia, do lado de além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós já iniciamos então a reflexão de hoje com o rodapé da Sagrada Escritura. Entre tantas explicações que aqui tem, eu trago apenas uma. João sobe até a geração eterna do Verbo. No princípio, significa antes de todas as coisas. Quem disse isso? Santo Agostinho. Verbo, em grego, significa a razão, palavra. Mas é melhor dizer verbo, Santo Agostinho novamente. Neste prólogo sublime, o Verbo é chamado eterno, pessoa distinta do Pai, fonte de vida. A divindade de Cristo é proclamada com toda clareza, com as palavras: o Verbo se fez carne, nas quais afirma-se a união da natureza divina com a natureza humana, na única pessoa divina do Verbo, ou seja, de nosso Senhor Jesus Cristo. Já o dia a dia com o Evangelho nos traz a seguinte reflexão. João Batista era um pregador convicto e capaz de arrastar multidões. Ele veio para dar testemunho da luz, que é Jesus. Esse fenômeno causou preocupação aos líderes religiosos, representantes do poder central. Seria João talvez o Messias esperado? Os fariseus mandaram um grupo para entrevistá-lo. A cada pergunta dos sacerdotes e levitas, João rebatia, esclarecendo que ele não era o Messias, o Cristo. Era uma voz gritando no deserto. Deserto faz lembrar a caminhada do povo rumo à libertação no Êxodo,
João Batista é alguém que prepara o povo para a libertação que deverá acontecer por meio de Jesus. João pregava: aplanem o caminho do Senhor. Tratava-se de abrir o coração para acolher aquele que, ao chegar, haveria de implantar o reino de Deus, o reino da justiça, do amor e da paz. Dia a dia com o Evangelho, da editora Paulus. Eu trago também alguns parágrafos do nosso Catecismo da Santa Igreja Católica, que se relaciona com o texto de hoje. Parágrafo 430. Em hebraico, Jesus quer dizer: Deus salva. Quando da Anunciação, o anjo Gabriel dá-lhe como nome próprio o nome de Jesus, o qual exprime ao mesmo tempo a sua identidade e a sua missão. Uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, será Ele quem, em Jesus, seu Filho eterno feito homem, salvará o seu povo dos seus pecados. Em Jesus, Deus recapitula, assim, toda a sua história de salvação em favor dos homens. Parágrafo 436. Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, quer dizer ungido. Só se torna nome próprio de Jesus porque ele cumpre perfeitamente a missão divina que tal nome significa. Com efeito, em Israel eram ungidos, em nome de Deus, aqueles que lhe eram consagrados para uma missão dele de manada. Era o caso dos reis, dos sacerdotes e, em raro casos, dos profetas. Esse devia ser, por excelência, o caso do Messias, que Deus enviaria para estabelecer definitivamente o seu reino. O Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor, ao mesmo tempo como rei e sacerdote, mas também como profeta. Jesus realizou a expectativa messiânica de Israel, na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Mas o povo judeu não o aceitou, e até hoje aguarda ainda a vinda desse Messias. Parágrafo 437. O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como sendo o do Messias prometido a Israel. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador que é Cristo, Senhor. Desde a origem, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. Concebido como santo no seio virginal de Maria, José foi convidado por Deus a levar para sua casa Maria, sua esposa, grávida daquele que nela foi gerado pelo poder do Espírito Santo, para que Jesus, chamado Cristo, nascesse da esposa de José, na descendência messiânica de Davi. Tudo desígnio de Deus. Parágrafo 523. São João Batista é o percursor imediato do Senhor, enviado para lhe preparar o caminho. Profeta do Altíssimo, supera todos os profetas, é o último deles. Inaugura o Evangelho, saúda a vinda de Cristo desde o seio da sua mãe e põe a sua alegria em ser o amigo do esposo, que ele designa como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precedendo Jesus com o espírito e o poder de Elias, dá testemunho dele pela sua pregação, pelo seu batismo de conversão e, finalmente, pelo seu próprio martírio. E parágrafo 524. Ao celebrar em cada ano a liturgia do Advento, a Igreja atualiza esta expectativa do Messias. Comungando na longa preparação da primeira vinda do Salvador, os fiéis renovam o ardente desejo da sua segunda vinda, da parousia. Pela celebração do nascimento e martírio do precursor, a Igreja une-se ao seu desejo. Ele deve crescer e eu diminuir. Reflexão do Evangelho de hoje.